Olá, igreja! Já chegamos aqui à segunda parte de Ezequiel e, como vocês já perceberam até agora, isto é um livro poderoso, sabes? Ezequiel a tentar mostrar o pecado do povo de Israel e utilizar estas imagens vívidas, poderosos, estranhos também e assustadores, mas utilizar isso para entender literalmente a condição do coração do povo de Israel. E se nós vemos agora, quando passar estes últimos próximos capítulos, de 16 até 30, começamos a entender este fio durante o livro todo de Ezequiel, esta ligação com Jesus também. E que nós começamos a ver, se nós olhamos no capítulo 16, estamos aqui com uma imagem que é difícil de aceitar. Esta é uma esposa infiel, uma esposa que vai trair, e infelizmente é uma mulher que está a ser prostituta, infelizmente, vender quem ela é, tudo que ela tem precioso está a vender. E Ezequiel não está a falar de uma mulher específica, está a dizer Israel é essa mulher, e infelizmente é difícil por eles aceitar a imagem muito vívido, mas também como nós percebemos a Jesus também fazer essa ligação, olhar por nós e dizer, olha por dentro, olha que está a condição do vosso coração, não é assim tão diferente. E Jesus, com tanta graça e amor por nós, aceita-nos, perdoa-nos e chama-nos o noivo dela. Imagina isso. E vir de um ponto de prostituta, eu sei que estas imagens, este conceito é muito vívido e difícil também de ouvir, mas imagina um prostituto que talvez hoje na sociedade e lá nesse tempo também era uma mulher que toda a gente olhava e não dava grande valor. E isso é nós, com essa condição, Deus amar, salvar, perdoar, aceitar e depois vestir de branco e chama-nos o noivo dele. Incrível. Eu não sei explicar de outra forma, mas incrível. E isso é nosso Deus, isso é Jesus. E Ezequiel está a tentar mostrar isto com todas estas imagens, tudo que está dentro da cabeça, do coração, dos olhos, do que ele está a ver, do que Deus está a mostrar. Deve ser difícil também para ele escrever isto, dizer isto e saber que vem de Deus. Imagina ser esse conduito, essa funnel de Deus para falar, e isso é que está a ser. Deve ser muito difícil. E quando nós começamos a entrar no capítulo 18, começamos a entender uma coisa, que o povo de Israel, e infelizmente um bocadinho nós também hoje em dia, não quer tomar responsabilidade porque começa a queixar dos pais, os outros antigos, todos isso, dizer que nós estamos a sofrer por causa dos pecados deles. E é interessante que Ezequiel tira esse conceito de nós estamos a sofrer por causa dos pecados dos pais e começa a entender que todos nós, no fim do dia, vamos estar à frente a Deus, sozinhos, ok? E até diz o alma da pessoa que peca, morre, e entender que não é por causa deste ou por causa do outro, este conceito de sim, meu pai fez isto, portanto sim, não é dizer que não é fácil, mas Ezequiel está a trazer tudo isso para trás, porque o povo de Israel estava sempre a queixar, literalmente, e podemos, o nome de Israel está lá, mas na realidade somos nós, sabes? E se nós estamos honestos e sinceros, é sempre queixar. Não, eu não estou a servir Deus por causa da A, eu não estou a orar mais por causa do B, eu não estou a fazer... E literalmente, Ezequiel também trazer esse foco por nós, que é a nossa responsabilidade individual. Isso é muito importante, porque nós entendemos que em tudo isto, Jesus vem trazer uma relação individual também. Ok? Porque nós muitas vezes, esta coisa de Israel e o povo de Israel é grupo, é grande, é nação, é o povo de Deus, fantástico, mas Jesus traz este foco para dentro, para esta nossa relação com Ele, individual,
E temos a responsabilidade individual, mas também temos a relação individual, que é a melhor coisa que nós podemos ter. Isso é fantástico. E começamos a continuar. Desculpa, estou empolgado, eu gosto muito deste livro e é muito poderoso. Eu já passei 5 minutos, mas precisamos entender que temos aqui uma situação que o povo de Israel está a falar de todos os líderes de Israel, os príncipes que falharam o povo de Israel, e depois a história de eles ir a Egito, de Egito para o deserto, este ciclo de rebaldade das pessoas, de tudo, e Ezequiel traz este julgamento de Deus contra Jerusalém, a dizer: o espada aqui é de Deus e vou cortar como a lei diz, vou julgar exatamente como a lei diz, não porque é o final, porque é sempre este lado de mas se vocês mudam, ok? Isto é que eu tenho para ti. Mas eu acho que precisamos só pôr uma pausa aqui, porque todos estes reis falham, ok? E o povo de Israel começa a queixar e dizer: são estas líderes. Mas era o povo de Israel que queria os reis, não era o plano de Deus, ok? Só para pôr esta parte aqui. O plano de Deus era ele ser o rei. Mas não, o povo disse: não, nós queremos ser iguais aos outros, e com isto todo o mesmo sofrimento com os outros países. E depois começa a entender que todos os reis vão falhar, até o mais alto rei que trouxe Israel para o ponto mais poderoso e tudo, David, é tudo falhar. E a ligação aqui com Cristo é que ele nunca falha. Ele é o rei dos reis, sabes? Porque ele era principalmente o único rei. E continuamos a andar para o capítulo 22, 23, 24 e começamos a entender Israel cair mais uma vez e a situação ficar mal. E começam a chegar ao ponto que é inevitável que o julgamento de Deus vem. E isso é uma parte pessimista, isso é uma parte que parece que está tudo a correr super mal. Mas mais uma vez, o Deus é incrível, porque o julgamento é inevitável. Mas aqui dá espaço para uma coisa que só vem com Cristo. E isso é o mediador. A pessoa que vai pagar o preço por isto tudo correr mal, vai pagar o preço por a pessoa que fez tudo errado, para nós voltar e não estar no julgamento de Deus, mas na família dele. Isso é a parte incrível. Não podemos fugir da responsabilidade, não podemos fugir de todas as coisas. Por causa da justiça de Deus, alguém precisa de pagar o preço. E nós podemos falar do amor de Deus e tudo, mas nós não podemos esquecer, isso é verdade, mas alguém pagou o preço, ok? E podemos dizer: sim, é o amor de Deus que levou a cruz. Sim, também é a justiça, que precisava de ter alguém pagar o preço. Nós não podíamos fugir da lei de Deus, porque Jesus vinha para cumprir. E cumprir era alguém pagar o preço, porque o julgamento era inevitável. E quando nós começamos a não lembrar disso, entramos na mesma situação do povo de Israel. E isso é mau. Porque até nisto tudo o povo de Israel começam a, de acender e depois a tentar fazer, mas tudo falha. E o julgamento de Deus aqui parece final, mas não é. E isso é a parte que é incrível. Porque tem o julgamento, sim, por causa da justiça, mas tem a esperança em tudo isto. E isto é uma parte do livro que é pesado, é difícil, mas tudo ponto por uma esperança,
para o futuro, onde Deus vai restaurar o povo dele e mostrar a glória dele entre nós. E isso é a esperança de Jesus Cristo. No meio deste julgamento inevitável, Jesus é a nossa esperança e a mesma coisa na nossa vida. E muitas vezes nós queremos falar de Deus de uma forma de ele é tão fantástico, tão amorzinho, e diminuímos o poder dele e a realidade do julgamento dele. Mas também, por causa do amor dele, ele pagou o preço e essa justiça é feita e é incrível. E é por isso Jesus é nossa esperança, nossa glória e tudo na nossa vida. Isto é um livro que leva uma pessoa a fazer coisas que nós íamos achar até hoje muito estranho, que é Ezequiel, da forma que ele fala e faz. Mas no mesmo tempo é para chocar nós, para entender a realidade. Sabes, é mau, mas eu vou mostrar exatamente como é tão mau. E é por isso este livro é vívido, é muito expressivo também. E parece que está tudo na extrema. O julgamento de Deus, mas também a salvação dele. E isso é incrível. E quando nós entramos na terceira parte, aqui um bocado, vamos entender isto tudo juntar para o nosso Rei Jesus.